As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Começa agora pela Ipanema Comunitária, o programa Prata da Casa com Nora Prado. Olá, queridas e queridos telespectadores, queridas e queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Prata da Casa, sempre apresentando brasileiras e brasileiros que fazem a diferença para melhor nas suas respectivas áreas. Estamos retransmitindo através da Ipanema Comunitária 87.9, também pela página do Facebook Eleonora Prado. E vamos com a nossa convidada de hoje. A convidada de hoje é natural de Porto Alegre, onde desde muito jovem se iniciou nos caminhos da cena teatral. Depois de passar pelo jornalismo e comunicação social na URGS, ela passou a se dedicar ao teatro. Atuou em diversas produções infanto-juvenis, as quais se destacam Alibabá, com direção de Nelson Magalhães, Putz, a Menina que Buscava o Sol, dirigida por Ronald Hadi, O Despertar da Primavera, com direção de Zé Adão Barbosa, e O Menino Maluquinho, dirigida por Irene Britsky. No teatro adulto, participou da montagem de Bailei na Curva, de Júlio Conte, Chapeuzinho Amarelo, de Camilo de Leles e Arthur Pinto, Os Dois Gêmeos Venezianos, de Suzy Martinez, O Método, Arbeck, de Gessé Oliveira, e Toque, uma comédia obsessiva-compulsiva, de Lute Pereira. Esteve à frente da produção em diversos desses espetáculos, sempre imprimindo eficiência, objetividade e qualidade. Nas áreas de dramaturgia e direção, participou da adaptação de O Menino Maluquinho, fez assistência de direção para Zé Adão Barbosa em A Arca de Noé, a dramaturgia de Adivinha o que é, dramaturgia e direção de Terapia de Casal e também do seu mais recente trabalho, Terapia Colorida. Por suas inúmeras e variadas participações, foi premiada diversas vezes como melhor atriz de espetáculo infantil e adulto e produção. Seu penúltimo projeto, Terapia de Casal, uma comédia em crise, é um fenômeno de público e tem arrebatado plateias na capital e no interior do estado, lotando todos os teatros por onde passa. Muito ativa e desenvolta, ela se entrega de corpo e alma a cada nova proposta, sempre com sua jovialidade e alegria características. Criativa, bem-humorada e ultra dinâmica, essa sagitariana já deixou sua marca no teatro gaúcho, ao qual se dedica de coração. Com vocês, Juliana Barros. Bem-vinda, querida. Que prazer te receber. Ela tá muda? Tu tem que... Desculpa, Juliana, você tem que ligar o teu som, que não tá saindo. Só um momento. Pronto. Bem-vinda, querida. Que prazer. Eu tenho que me recuperar da emoção de ver essa seleção aí, porque tu acabou pegando várias coisas, né? De vários momentos. E aí, quando a gente se enxerga assim, a gente se emociona. Depois que a gente tem 50 a mais, né? É. Que maravilha. Juliana, você está em cartaz com o espetáculo Terapia de Casal, uma comédia em crise, há alguns anos já e com grande sucesso, lotando os teatros por onde passa. Me conta como surgiu essa proposta, como foi o processo de trabalho, como tem sido. Bom, o Terapia de Casal, ele é o primeiro espetáculo que eu me desafiei a ir para o outro lado, né? É o primeiro espetáculo que eu assinei como diretora e o primeiro texto meu que foi para o palco, né? Ele fez 2 anos, agora em setembro, e ele partiu, na verdade, de uma tomada de decisão, porque eu havia perdido um grande amigo que era meu ator quando eu estava em cartaz com o Toque, e isso inclusive ele apareceu aí nessa seleção,
que era o Xingu, ele era meu ator no Adivinha o que é um espetáculo que nós teríamos estreado na pandemia, e o Xingu teve uma morte muito repentina, assim, né? Teve um infarto e morreu. E aquilo me mexeu muito, muito, porque ele queria muito ter feito o Adivinha o que é, e a gente não teve tempo. Ele acabou partindo, né? Antes da gente conseguir retomar o espetáculo e estrear. E aquilo me mexeu. E aí, quando a Letícia, minha colega no Toque, leu o texto do Terapia de Casal, que nem se chamava Terapia de Casal, que tinha um outro nome, e disse, poxa, eu adorei, vamos fazer. Eu pensei, poxa, não dá para ficar esperando assim, né? Porque tinha acabado de passar por essa situação e como eu te disse, isso me mudou, né? E aí eu disse, quer saber, vamos fazer do jeito que a gente conseguir, eu vou me desafiar para estar num outro lugar, vamos ver no que dá, né? E vamos tentar, porque se a gente não tentar, a gente não vai saber e pode ser que o tempo passe e a gente não vai ter essa resposta. E aí a gente começou sem nenhuma pretensão, na verdade. A gente pensou, tá, vamos tentar. E isso foi tomando corpo, né? A gente chamou o João, eu consegui uma data para estrear, a gente foi dividindo as despesas, né? Porque a gente não tinha apoio nenhum. E aí a gente não sabia o que ia acontecer, assim, vai estrear, vão gostar, não vão gostar. Eu mudei o título do espetáculo, porque eu achei que ele precisava ser mais comercial. Claro, né? Com claro. o título original, as pessoas talvez não se interessassem em ir. Eu também tinha já tinha essa, pelo fato de trabalhar muito com produção, já tinha esse olhar de que a gente precisa trazer as pessoas, né, para o espetáculo. E aí a gente estreou e a receptividade do público foi muito boa, desde o início, assim. Muito porque as pessoas se identificam com o que está no palco. E aí vai fazer 2 anos, né? E aí isso me mobilizou, né? A partir da estreia da Terapia de Casal, eu me enchi de coragem para fazer outras coisas. Ah, então, que maravilha! Me encorajei e daí retomei o Adivinha o que é, estreiei o Adivinha o que é, me desafiaram a escrever um outro texto, né? Inspirada no Terapia de Casal, trazendo a temática, a pauta LGBT. Eu fiquei com muito medo, mas daí baixei a cabeça, escrevi, estreiei. E então foi assim, eu acho que foi uma virada de chave mesmo, assim, a estreia da Terapia de Casal, porque foi algo que me encorajou, né? E que mostrou para mim e para as pessoas do espetáculo que é possível, né? E revelou mais fazer. Uma diretora. Que maravilha! Eu costumo dizer, assim, para eles que eu acho que eu sou uma diretora-atriz, porque eu dirijo... Eu dirijo atuando, sabe? Eu dirijo com um olhar de atriz. Uhum. E tu sabe, tu é atriz também, né? Uhum. É diferente. A gente... E eu também sou uma escritora-atriz, porque eu escrevo com o olhar de atriz, né? Eu escrevo pensando como eu diria, como eu falaria, como é que faz, como é que é a cena, porque isso está muito dentro, né? O meu DNA é de atuar. Então, eu acho que as outras coisas que eu faço como atriz, uma atriz que está diretora, uma atriz que está escrevendo, porque o meu olhar, ele acaba muito passando sempre pela interpretação, né? Uhum, uhum. Que maravilha! E para seguir na trilha do sucesso, você dirigiu um outro espetáculo infanto-juvenil, Terapia Colorida, que também está indo muito bem. Nos conta a respeito dessa outra experiência bem-sucedida? O Terapia Colorida, assim, desde que a gente estreou o Terapia de Casal, que é para todo tipo de público, a gente recebeu na plateia muitos casais que não são casais heteronormativos, né? 90% dos meus amigos
não são héteros, né? São gays, são lésbicas, são bis, são trans, são o que eles quiserem. E também são público do Terapia de Casal. E desde que a gente estreou, eu ouvi essa provocação, assim, né? Poxa, é muito legal o espetáculo, a gente se identifica muito, mas por que a gente só enxerga essa história sendo contada com um casal hétero? Que legal seria a gente ter um espetáculo assim, leve, uma comédia, com um final feliz, que não fosse um casal hétero representado somente, né? Isso desde que a gente estreou. E fiquei com aquilo, poxa, pois é. Mas fiquei com aquela provocação, né? Aí, ano passado, um dos atores me veio com essa provocação de uma forma mais concreta, assim, né? O Juliano Passini disse, Ju, vamos fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer esse projeto contigo, vamos contar essa história de uma outra forma. A gente da comunidade precisa disso, né? A gente precisa se ver representados, a gente precisa se ver representados de uma forma que é para todo mundo, que abraça todo mundo. E aí eu fiquei com muito medo, mas aceitei o desafio. Demorei muito para escrever o texto, porque não me sentia à vontade, não era meu lugar de fala, e não é, né? Então, eu busquei muita orientação, com psicólogos, busquei referências, busquei orientação com grupos de amigos, né? Para conseguir escrever, com os meus atores também, né? E aí, quando eu finalizei o texto, eu passei para várias pessoas, assim, da comunidade, porque eu também sentia muito medo. Poxa, será que eu posso fazer isso? Não posso? E aí, esse medo que eu sentia por estar fazendo algo que não era meu lugar de fala, eu trouxe para a própria dramaturgia. Eu disse, poxa, se isso está acontecendo, se eu estou com medo, eu também quero falar sobre isso, né, artisticamente. Então, a Terapia Colorida virou um espetáculo que conta a história de dois casais homoafetivos, né, um casal de meninos e um casal de meninas, mas que vai bastante além disso. É um espetáculo que fala sobre todas as cores, sobre a gente não ter medo, né, não deixar de fazer as coisas por um medo de julgamento. E aí a gente estreou e agora a gente vai fazer um ano, né? Mês que vem a gente tem uma temporadinha no Teatro CIE e é um dos espetáculos que mais me emociona, na verdade. Ele me mobiliza muito, as pessoas que assistem costumam ter reações de achar bastante engraçado, mas se emocionar muito com o espetáculo. Então, é muito bonito, assim, eu sou muito feliz com ele. Ele é um grande desafio, porque nós enfrentamos barreiras de preconceito, né? Claro, pela própria pauta, mas eu acho que é isso, né? Eu me propus a isso. Eu não consigo também fazer algo que eu não tenha um propósito. E lógico. Ai, que maravilha. Juliana, você passou pelo jornalismo e a comunicação social antes de se entregar de corpo e alma ao teatro. Como você deu essa guinada na carreira? Na verdade, foi o oposto. Ah, foi o oposto? Então me conta. Eu desde sempre que fiz, assim, quis ser atriz e comecei a fazer teatro muito cedo. Quando eu entrei no DAD, eu já fazia teatro, já tinha o registro de atriz e tal, já tinha feito espetáculos antes, e aí quando eu saí do DAD, que eu fui fazer o jornalismo, foi para ter uma outra profissão, aquela velha história, assim, a gente tem que ter uma outra coisa para conseguir se sustentar, né? Então, eu fui para a comunicação depois do DAD, e, na verdade, para ter uma atividade paralela, né, para levar em paralelo. E eu acabei dando uma parada na minha carreira teatral, que tinha começado muito cedo,
porque eu fiquei meio desazada, né? Me vi numa situação pessoal de vida que me exigia muita responsabilidade, assim, muito sem base. E aí achei que eu ia dar uma parada rápida no teatro e essa parada demorou 15 anos. Bah! E aí, 15 anos depois, eu consegui voltar para o teatro. E aí voltei e não saí mais, né? E não pretendo sair. Graças a Deus, e continue, amém. E me diga uma coisa, quais pessoas da família ou fora dela te incentivaram no caminho da arte, especialmente do teatro? Olha, Nora, eu não tive muita, assim, incentivo de família, assim, na verdade. Desde cedo, eu falo com as minhas amigas de primeiro grau e tal, e elas dizem, a Ju, desde a primeira série, ela dizia, eu quero ser atriz. Então, eu desde cedo, para mim era isso que eu queria fazer teatro e eu queria ser atriz. Você ia regularmente ao teatro? Alguém te levava? Família? Ia. Minha mãe sempre me levou ao teatro infantil e eu acho que isso teve um papel importantíssimo, como eu acho que o teatro infantil tem, né? E inclusive, se nós não o tivermos, estamos ferrados, né? Porque a gente não terá essa formação de público ou futuros artistas, porque a gente fica aí com um hiato, com crianças sem estarem sendo sensibilizadas e trabalhadas através do teatro. Eu, sim, frequentei muito teatro infantil e pedia, quando eu ia a um espetáculo infantil, pelo que a minha mãe já partiu, não tenho mais família para trás de mim, só para frente, que nem eu digo, mas a minha mãe relatava que eu ia nos espetáculos e pedia para ir uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta vez. O Dilmar conta uma história de que ele se lembrava de mim na plateia, pequenininha. Ai, que amor! Falando, remendando os textos, né? Porque eu ia para casa e ficava imitando os personagens, os textos dos espetáculos. Então, isso é uma coisa de muito cedo, né? Uma conexão com o teatro, né? Desde pequenininha. Claro. E aí eu pedia para fazer curso. Na época que eu era pequenininha, não existia muito curso para criança. Isso, era muito fraco, né? É verdade. Não existia muita oficina. O curso que existia, que foi o que eu fiz, era com a Olga Reverbel. Eu fui estudar com ela, depois vinha trabalhar com ela, ser secretária dela, fui trabalhar com ela depois no Teatro de Arena. Ai, que maravilha. A Olga era uma maravilhosa. Eu sou suspeita, porque eu tenho muito carinho por ela, assim, né? E acho que ela é muito importante também na arte educação. Sim, pra gente, sem dúvida. Ela é incrível. Então, assim, meu caminho foi muito esse, assim, desde pequenininha eu ficava enchendo o saco para fazer curso, para querer fazer coisas e tal, de teatro. E tanto que quando eu entrei daí diziam, então só se tu pagar, e aí eu vendia minhas coisinhas para conseguir dinheiro para pagar, ou então eu ia falar com os professores e dizia, mas eu faço alguma coisa para ti, se tu deixar eu fazer. Que amor! E aí foi quando eu entrei na idade, eu tinha feito curso com a maioria dos professores de lá. Então, eu já os conhecia por ter feito algum curso, alguma oficina com eles antes, né? Porque eu era já muito, muito fominha, assim, de tudo. Então, era isso, era fominha de curso, fominha de tudo, assim, eu não tinha dúvida de que era isso que eu queria mesmo, né? Que maravilha. A juventude é boa, né? Agora, coisa boa. Uma fome, uma coisa assim, para fazer tudo, né? Juliana, você participou da assistência de direção e produção de um outro grande sucesso do teatro infanto-juvenil, A Arca de Noé, dirigida pelo Zé Adão Barbosa. Como foi essa experiência? A Arca, na verdade, não foi a produção, eu não fiz. A produção era da Letícia Vieira, da primeira fila. Entendi. Desculpa. Que, inclusive, ganhou prêmio de melhor produção.
A Arca eu entrei para fazer assistência de direção, quando eles fizeram toda uma reformulação no espetáculo e tiveram alteração de elenco. Aí eu entrei para como o Zé tinha muitas outras coisas também, e a casa de teatro e muitos outros espetáculos, para conseguir dar esse suporte para o novo elenco, para o espetáculo conseguir seguir. E foi, na verdade, também foi ali onde eu conheci o Xingu. O Xingu era ator da Arca, era lindo, assim, né? Ele era olha só. Foi onde eu conheci ele e depois convidei ele para os outros espetáculos. E a Arca era um espetáculo, a coisa mais linda, lindo, né? Claro, eu peguei um espetáculo lindo. Já estruturado, assim, né? Então, meu trabalho foi muito facilitado e com um elenco, coisa mais querida, que cantavam lindamente, assim, né? Era muito bonito. Mas, com certeza, que ter tido essa experiência com eles me ajudou muito no Adivinha o que é um musical, né? Então, assim, agradeço demais, assim, ter tido essa oportunidade de ter vivenciado esse momento com eles, ali num espetáculo que já estava estruturado, que já tinha um nome, que já tinha estreado, para aprender, né, a estar nesse lugar, para depois poder ter estreado o Adivinha o que é no lugar de direção. Porque estrear um musical é muito mais difícil do que um espetáculo. Sim! Essa responsabilidade de cantar, de estar afinado, de ter essa coesão, né? Realmente é bem delicado, assim. E eu acho que o musical, ele é como se tu tivesse 3 espetáculos em um, né? Porque, assim, tu tem a parte de encenação, aí tu tem a direção musical, que tem que acontecer tanto quanto, aí tu tem a direção de movimentos, as coreografias, que tem que acontecer tanto quanto, e tudo isso tem que juntar e ficar harmônico. Lindo, né? Então, assim, são coisas que são separadas, mas que são juntas. Eu acho muito mais difícil para os atores, muito mais difícil para o diretor, porque ele tem que dar conta de todas as linguagens numa encenação que fique, né, fluida e orgânica, né, interessante. Então, é um grande aprendizado, assim, né? Eu acho que a gente tem que aprender muito sobre musical para chegar próximo de um nível de musicais que ali no eixo Rio-São Paulo se faz, produz, né? Sim. Já tem mais tradição, né? Já que estamos falando, me conta dessa tua experiência, Adivinha o que é? Então, Adivinha o que é, assim, foi um projeto que eu fiz provocada, sou bem provocada pelas pessoas, né? A Letícia Vieira, produtora, que é a minha grande amiga, ela disse, por que tu não... Porque eu sempre gostei muito de teatro infantil, né? Muito. Eu iniciei a minha vida no teatro infantil como atriz. E o que eu te disse agora há pouco, para mim o teatro infantil ele tem muita responsabilidade e é muito mais difícil fazer teatro infantil do que teatro adulto. Eu acho que quem diz que teatro infantil é teatrinho... Não sabe do que está falando, né? Mas não tem a mínima noção da importância e da dificuldade que é fazer teatro infantil, porque a gente tem muita responsabilidade quando a gente está falando com criança, porque criança não tem senso crítico formado. Então, a Letícia, eu adoro, assim, sou espectadora de teatro infantil, então gosto muito. E aí a Letícia me disse, por que a gente não faz um infantil, né? Por que tu não escreve aí um infantil? Não sei se ela imaginou que eu ia embarcar assim tão rápido, mas de fato eu embarquei. E aí eu gostava muito dessa, e como eu estava junto com ela ali na Arca, né, fazendo a assistência de direção, ela disse, um musical. Eu disse, tá. Aí eu tinha essas músicas do MPB4, que eram músicas que eu gostava muito desde pequena, do disco Adivinha o que é? Que eu cantei para minha filha, que eu cantei para as minhas sobrinhas, que eu cantei para muitas crianças.
E eu pensei, bom, vou tentar escrever um texto com essas músicas, porque são músicas aleatórias. Elas não têm uma história, né? E aí me provoquei a isso, assim, a começar a escrever um texto com as músicas. E escrevi, e aí quando é para sair, sai. Eu escrevi, assim, uma semana, né? Nossa! Aí a Letícia leu e disse, aí, vamos fazer. E ali surgiu o Adivinha o que é. Isso foi antes da pandemia. A gente entra no edital, não ganha, entra no edital, não ganha. Né? Teve várias. Sim. Ai, né? Aquele rosário, meu Deus. Aquele rosário, é. Aí a gente, em final de 2019, a gente disse, vamos fazer por nós. E a gente estava com uma estreia marcada, com tudo certinho. Eu tinha conseguido algumas parcerias e tal, estava tudo certo. E aí entrou a pandemia. E aí tudo veio abaixo. E aí eu consegui retomar esse projeto, também, assim, tipo, fazendo por mim, ano passado. E aí, né, retomei, com algumas mudanças, porque daí um ator meu já tinha falecido, o outro já não podia fazer. Mas é um espetáculo que eu sou, assim, completamente apaixonada. Ele é o mais difícil dos meus espetáculos. Que, assim, que eu fico olhando e penso, tem que trabalhar mais, tem que fazer mais. Tô sempre pensando isso, claro. Assim, tem que trabalhar mais, mas ele eu acho ele vai sempre estar assim como uma caixinha de música, sabe? Com que a gente cuida com amor, assim. As reações que eu tenho das crianças são preciosas. Ele, além dele trazer as músicas, ele fala de uma história que para mim tem muito sentido, porque fala de crescimento, fala de superação de medo, fala de transformação. Teve um dia uma criança que disse, eu aprendi que a gente tem medo, mas que eu acho que também um pouco pelo Divertidamente, estão muito influenciados pelo Divertidamente. Sim. Mas eu aprendi que a gente não precisa ficar com medo da raiva, que a gente pode falar com os botões. Então, assim, é muito bonito, assim, né? E eu sempre fico, chegando no final, fico emocionada, sou bem abobada, assim, né? É que nem tu falou ali na apresentação, eu acho que eu acabo sendo muito intensa em tudo. Sim, que bom, né? Porque o teatro realmente pede, né? Essa entrega, essa conexão, né? Profunda, né? Juliana, me conta um pouco sobre o teu início de carreira. Tu com diversas obras infanto-juvenis e grandes diretores, como o Ronald Hadi e a Irene Britsky, ambos já falecidos, infelizmente. Conta um pouco desses dois diretores, né? O Menino Maluquinho, com a Irene, e Putz, a Menina que Buscava o Sol, com o Hadi. O que eles te ensinaram? Como foi essa experiências, né? Tu tão jovem fazendo... Né? Bom, na Putz, que eu acho que foi o primeiro espetáculo que eu fiz, assim, em escala industrial, que eu digo, né? Vários espetáculos por semana. Eram vários espetáculos. Eu conheci uma pessoa que eu sou completamente apaixonada até hoje, que eu acho que todos nós deveríamos ser completamente apaixonados, que eu acho que é uma das grandes artistas que a gente tem aqui, que é a Carlota, né? Putz, foi o primeiro espetáculo que ela coreografou para teatro. Então ali então ela, imagina, se a Carlota hoje já tem milhões de ideias, no primeiro espetáculo que ela estava coreografando para teatro, ela tinha 1 milhão de ideias vezes 1 milhão. Meu Deus! Então, assim, eu conheci o Álvaro, que é meu parceiro e meu amigão. Álvaro Rosa Costa. Um dos meus melhores amigos até hoje. Eu conheci o Lute, que é meu diretor no Toque, né? Sim. Então, assim, conheci a Lucinha, que era uma das minhas melhores amigas, que já faleceu, também a Lucinha Bendatti. Então, foi um espetáculo muito importante, sobretudo por isso, porque ele me deu uma dimensão de teatro, levanta cedo, vai, faz,
um espetáculo, 2 espetáculos, 3 espetáculos. Vive-se de teatro, porque sim, era a primeira vez na minha vida que eu estava vivendo de teatro, né? Porque Sim. a gente tinha um salário. Então, isso foi muito, me mexeu muito, assim, e reafirmou muito para mim que era aquilo que eu queria. Eu era completamente encantada, eu achava que o espetáculo, que putz, era a coisa mais maravilhosa da galáxia, né? Que legal. Brigava com todos os meus professores do DAD para eles irem assistir, e eles foram, que alguns amor. Contrariados, mas foram. Eu lembro do Lute dizendo para mim: não acredito que tu trouxe a Sandra Dani para assistir, que vergonha. Eu disse, claro que sim. Claro, vergonha nada, que orgulho. Para mim aquilo era assim o máximo, e que eu achava o máximo. Então foi muito importante, eu acho que para mim, né, assim, fazer putz. Eu engravidei da minha filha, eu tava em cartaz com a Putz no São Pedro, no Teatro São Pedro. E aí fiz o espetáculo até os 4, 5 meses de gravidez. Que é bastante, aí, é muito? Bastante. E aí diziam, olha, a Putz procurou tanto sol que engravidou. Então, e aí, né, daí depois fiquei parada um pouquinho tempo, assim, né, a Amanda nasceu, e aí eu comecei a preparar o Menino Maluquinho, e quando a Amanda tinha alguns meses, eu comecei a ensaiar o Menino Maluquinho com a Amanda... Com a Irene Britsky. Com a Irene, com a Amanda do lado, com os brinquedos e um cobertorzinho. Teve essa? Sim. A Irene ficava olhando o ensaio e olhando a Amanda no cobertorzinho com os brinquedos. Tem uma história clássica que que a Irene adorava contar, que ela disse assim, estava no meio de um ensaio e ela disse assim, Juliana, vamos dar uma paradinha? Daí todo mundo tá, né? E ela disse assim, eu acho que a Amanda fez cocô. E aí, quando eu olhei, a Amanda não tinha feito cocô. Era uma cagança por tudo que tu pode imaginar. Meu brinquedos, Deus. Tudo que tu pode Meu imaginar. Deus. Eu digo, bom, vamos dar uma parada, porque agora eu vou ter que limpar, né? Ave Maria. Então... Foi assim, a gente ensaiou, né? Quando a gente estreou, a Amanda não tinha nem 1 ano. E ela participou do Menino Maluquinho. E a Irene foi importante para mim, assim, porque eu tive muita dificuldade de fazer o Menino Maluquinho. E ela era super dura comigo, assim. Eu começava a fazer, ela dizia, não é isso. E eu tinha saído de uma experiência onde eu achava que eu era a melhor coisa da galáxia. E aí fui trabalhar com ela e ela dizia, tá muito ruim. Uhum. E aí eu ficava assim, e agora, o que eu faço? E era um processo, né? Ao mesmo tempo eu sabia que ela gostava muito de mim, que ela gostava do meu trabalho e tal. E foi um processo importante, assim, né? Lógico, ela me dizia isso, não me maltratava, lógico, nada. Né? Claro, nas críticas. E eu descobri com a Irene, inclusive, um processo diferente de criação, de buscar outros caminhos para chegar, né? E foi muito importante, assim, descobrir com a Irene uma limpeza de marcas e de trabalho, assim, de fazer até ficar direitinho, que era assim com ela, que eu me lembro até hoje, que é o que eu tento fazer como diretora, porque eu acho, assim, que é o que eu gosto, né? Uhum. Tá tudo ali, tá bonitinho, tá certo, tá limpo, né? Tá justificado, né? Tem um porquê. Então, foi muito legal. Para mim, eu sempre disse que eu tenho ela como uma das minhas mestras, tanto como atriz, como diretora. Sim. Porque eu acho que eu aprendi com ela ali como atriz
E como diretora, sem me dar conta que eu estaria Claro, aprendendo já estava formando ali o olhar da direção também. Claro, claro. E a gente adorava Menino Maluquinho, um espetáculo que a gente fez muito, assim, muito. A gente não consegue nem imaginar, né, que a gente fazia teatro infantil. Pois para é, como se fazia? Íamos nas escolas, dentro da Kombi, com o cenário, com os figurinos. Tudo. Abria, Nora, montava tudo, né? Como se fazia espetáculo. E no interior também? No interior, e assim, a gente fazia temporada de 3 meses no Teatro Renascença, com sessão dupla. Outros tempos. Né? Que coisa, né? Eu sou do tempo que era quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Depois virou quinta, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Que coisa. Em São Paulo era de terça a domingo, nunca me esqueço. Que coisa impressionante, né? Só que isso tudo são espaços que vão reduzindo e a gente que vai se perdendo. Meu Deus. E teatro é hábito, né? Teatro é hábito. Né? Deixa eu te perguntar, já que estamos falando de outros diretores, vamos falar do Júlio Conte, porque você participou de um dos diversos elencos do fenômeno teatral Bailei na Curva, dirigido pelo Júlio Conte. Como foi esse processo? Para mim foi maravilhoso. Para eles eu não sei como é que foi, para mim foi maravilhoso. É que eu entrei no lugar de uma das melhores atrizes que existem, né? Que eu sou muito fã, tenho muita admiração, que é a Márcia do Canto. Então, sim, excelente. Tive a difícil e honrosa missão de substituí-la. Eu procurava seguir tudo muito certinho, assim, como ela fazia, porque é isso que se espera de uma substituta, né? Não que ela crie algo completamente diferente, mas sim que ela substitua aquilo que a atriz original fez. E para mim foi assim, o Bailei, eu acho que ele é um texto que mexe com qualquer ator que faz, porque é um texto que mobiliza muito o público, né? O público que assiste o Bailei se mobiliza tanto para as coisas engraçadas como para o drama que ele traz, né? As questões históricas. Então, é um espetáculo que se conecta diretamente com as pessoas. Ele não passa em branco, assim, né? As pessoas não assistem o Bailei né, assim, ou tentando decifrar coisas ou para fazer uma análise estética. As pessoas se conectam com aquela história. E isso foi o que mais me mexeu no Bailei, assim. Claro, assim, trabalhar com o Júlio foi muito legal, ele me tirou de muita zona de conforto. Eu tinha muita dificuldade de fazer uma cena que eu entrava gostosona, para mim era muito difícil, porque eu me sentia muito inapta para fazer. Muito o quê? Tinha uma cena que eu sentia muito o quê? Inapta. Mimática? Inapta. Inadequada. Tá, inapta, entendi. Porque que eu fazia aquela personagem da Betiranha, né? Eu não tinha jeito de eu conseguir fazer aquilo com verdade, porque eu dizia, não tá. Te criticava demais. Não tenho essa mulher não tenho essa gostosa. E, na verdade, todo mundo tem, né, Nora? Claro, sabe? claro. Mas a gente tem que se trabalhar até conseguir quebrar algumas barreiras, né? E algumas barreiras. Então, foi bem importante, assim, também. O Júlio me tirou, assim, me fez eu encarar. E isso foi muito legal. E trabalhar com Bica foi muito legal, ele me ajudou muito, assim, ele foi um companheiro muito bacana, assim, para que legal. Me ajudar, a Regina também, querida Regina. Querida. Né, mas, assim, sobretudo, ter a oportunidade de estar em cena fazendo um texto como Bailei, eu acho que me acendeu uma luzinha e disse,
esse é um tipo de teatro que eu gosto. Uhum. É um teatro que as pessoas se conectam diretamente. Não é um teatro blasé. Não. Ou um teatro para análise estética. Não, né? E tu não fica indiferente, né? Ele é muito direto, muito envolvente. E aí e daí quando eu me propus a fazer o meu próprio teatro, assim, a escrever, né, a desenvolver algo autoral, naturalmente eu tentei fazer uma linguagem, uma encenação que busca isso, né? Que busca essa conexão com as pessoas, que tem momentos de graça, que tem o comédia no nome muito mais para trazer as pessoas para virem assistir do que pelos espetáculos em si, a verdade seja dita, né? Mas que são assim, que procuram essa conexão, né? Porque senão acho que não teria sentido para mim. Né? Eu não ia estar falando a língua que eu gosto. Claro. E voltando agora para mais próximo, né? Como foi o processo de Toque, uma comédia obsessiva compulsiva do Lute Pereira? Como é que foi? Eu assisti, adorei, achei engraçadíssimo, achei uma maravilha. Toque é muito legal. Toque é um fenômeno também, né? É impressionante o quanto o texto do Arthur é muito bom, né? Assim, acho que ele é na medida certa, né? Ele é do tamanho certo, na medida certa, que é muito bom. E é um fenômeno, Toque, porque assim, não tem espetáculo que a gente faça que não aconteça isso, das pessoas adorarem, aplaudirem de pé, porque ele tem essas duas coisas, ele tem o apelo que traz as pessoas, né, para virem assistir, e ele acontece, né, na hora, acontece muito bem, assim, as pessoas se surpreendem no final, dão risada, se conectam com as especificidades de cada personagem, né? E o Lute foi muito, não foi para mim, por exemplo, não foi fácil, nunca é fácil para mim, sempre faz algum aprendizado, né? Porque eu sempre fui uma atriz e também foi um aprendizado o Toque para eu conseguir fazer os meus outros espetáculos. Eu sempre fui uma atriz over, assim, sabe? Como tu pode ver aqui falando comigo. Eu sou uma atriz de comédia dell'arte, de grande, né? Assim, mais intensa. Sim, o gestual mais largo, tudo grande. Embora tu sejas pequenininha, você é feroz. Uma vez eu fiz um curso com o finado Sérgio Brito, e aí ele disse assim, e daí ele deu o exemplo de um mulherão que tinha na nossa turma e disse, olha, então, você chega e você só precisa dizer uma palavra quando você vai para a cena. Já a Juliana, como você pode ver, ela tem que fazer todo esse trabalho para conseguir aquilo que você só diz uma palavra. Aí eu disse, poxa vida, é uma compensação, né? Que tem que ter. E aquela que a gente ouviu desde sempre, que tem que falar para a velhinha da última fila. Então, né? Na nossa escola, ela foi muito assim, do teatrão. E aí fui fazer o Toque e o Lute dizia para mim, não, é a tua voz que tu fala normalmente, não faz isso, não faz aquilo. E eu dizia, mas então eu não estou fazendo nada. Então eu estou em cena e não estou fazendo nada. Atuação para cinema, né? Para o audiovisual. E aí foi ali uma guerra, assim, minha comigo, minha com ele, minha com o texto, minha com o espetáculo, até eu conseguir entender o que é esse estar em cena à vontade, de uma forma natural, com menos, né? Sem superatuar. E foi muito, muito importante, assim, porque realmente, no Toque, se eu passo da medida, não funciona. Não é o que precisa, porque daí é um entendimento do qual é a linguagem que o espetáculo precisa, né? E isso
não é o que tu quer, né? Não é o que tu Uhum. gostaria, é o que o espetáculo necessita, né? Então, Lógico, e isso é um lógico. aprendizado também, né? Então, acho que foi muito legal, assim, o toque, para eu também conseguir me dar conta disso, conseguir fazer isso, né? Porque às vezes a gente se dá conta, mas não consegue, né? Às vezes eu tenho umas loucuras que saio da casinha, daí o Lute me pega e diz, volta. Mas é isso. Já que estamos falando tanto dos espetáculos, eu vou pedir para o meu querido Alex, fiel escudeiro aqui da rádio, que ele ponha para nós algumas imagens de alguns momentos significativos de carreira e a gente segue comentando. Aliás, de um mesmo espetáculo tem mais de uma imagem. Aqui é Putz. Aí é Putz, A menina que buscava o sol. Aí é o Lute, que está na esquerda, o Álvaro no meio, a Lucinha Bendatti, que já nos deixou, e eu, uma criança ali sentada. Que idade tu tinha, Juliana? Eu tinha 18. 18, que amor. Eles são flores num jardim? Eles eram foi umas invenções da Carlota, né? Eram o quê? Eram árvores. Árvores. Eles eram árvores, uma malha inteira que eram árvores e faziam uma coreografia de árvores. Que maravilha. Aqui tu tá com o Álvaro. O que o Álvaro é que ele tá dentro dessa cápsula? Um relógio. Um relógio. E quem relógio. Tá do teu lado? Era a Lucinha. Ah, o que ela faz? Ela estava de sol aí. Ah, ela é o sol, que lindos. Que lindo. Mas ainda não era o sol definitivo, era um sol meia boca. Aí é o menino maluquinho. Que amor, olha que graça. Aqui tu tinha que idade, Juliana? Aí eu tinha 20. 20. Que amor com esse cabelinho de trancinha no lado. Que graça. O menino maluquinho, que é legal também. Acho que tem mais outra fotografia, deixa eu ver. Aqui. Ali a Irene no meio. A Irene, grande Irene. Aí é toda a equipe, né, do menino maluquinho. O Ochoa ali na frente. Eu escrevi para o Ochoa, né, porque ele é a cara do menino maluquinho. A Jaque, o Ayrton, o Batista, que fez a luz, e a Viviane Gil, que fez o figurino. Ah, que bacana. Que legal. Que ótimo. Aqui temos que falar sobre a Comédia dos Erros, que é uma beleza. Eu assisti no Porto Verão Alegre, logo que eu cheguei nessa segunda vez em Porto Alegre. Que maravilha! Me conta um pouco desse trabalho, Juliana. Foi assim, a minha volta, né, Nora, com os Gêmeos Venezianos, foi que eu retornei para o palco, né? Inclusive, quem me convidou para fazer os Gêmeos Venezianos foi o Cláudio Benevenga. Ele estava, eu vou dever sempre isso a ele, meu grande amigo Cláudio Benevenga. Porque os Gêmeos, ele ia acontecer de um jeito, né, com um elenco e tal, no qual o Cláudio estava. Direção da Suzy Martinez. Depois o Cláudio saiu, não continuou na montagem, mas foi ele que sugeriu meu nome, que a Suzy, né, todos aceitaram e tal. E foi assim, foi muito legal. Eu, quando a gente estreou os Gêmeos, eu estava muito nervosa, né? Porque fazia 15 anos que eu não atuava profissionalmente, assim, né? Claro. Então eu estava muito insegura. Eu já nem sabia se eu conseguia, não sabia se eu conseguia decorar. A gente fica, né? Claro, com razão. É impressionante.
eu tinha dúvida se eu conseguia decorar texto, se eu sabia como é que me movimentava em cena, se a voz ia sair. Eu tinha dúvidas sobre tudo. Não, eu e ainda mais muito... numa linguagem, né, de comédia dell'arte, toda desenhada, toda extra cotidiana, corpo dilatado, gestual todo específico, com máscaras. Com máscara. No dia da estreia, no São Pedro, eu sou estrábica, né? Então não enxergo do olho direito. Eu tive uma alergia que quase fechou o meu olho esquerdo, que é o que eu enxergo. Ah, o bom. Então eu tava assim, né? Tateando no escuro só com quase. o olho ruim, enxergando. E aí eu me batia nas coisas. Ai, Jesus! Eu me lembro que na primeira cena, quando eu botei a máscara da Colombina, assim, pingou uma gota de suor do meu nariz. Clim! Eu pensei, eu não vou aguentar até o final. Eu tô com muito calor. Aquelas loucuras, Deus. Né? As loucuras. Loucuras, né? Total. Mas foi muito lindo, assim, foi muito lindo. Lógico, eu estava ali com a minha família, com amigos. Era um momento muito importante, assim, para mim, para as pessoas próximas, para muitos amigos da classe teatral que me acompanharam, né? E os meus colegas, a Suzy, foram muito pacientes com os meu retorno, né, com as minhas inseguranças, com a minha falta de treinamento também, né? Então foi muito legal. Devo muito a Suzy, por ela ter... A Suzy dirigia assim, né? E atuava, né? Se não me engano. A Suzy dirigia e atuava. Fazendo o Capitão Tormenta, né? Fazendo o Capitão. Que maravilha, excelente. Eu adorava os Gêmeos, adorava. É um dos espetáculos que eu, assim, dos espetáculos que eu fiz, que eu sinto mais saudade. É lindo. É um espetáculo delicioso. Bonito. E é um espetáculo de uma ingenuidade, né? E é para toda a família, né? Porque pega todo o público. Família. E que as pessoas se embarcavam naquela história tão né? E dizia, meu Deus, como é que as pessoas embarcavam? Embarcavam. E era maravilhoso. Numa linguagem completamente diferente dessa linguagem natural. E ele acontecia, era muito lindo, assim, era lindo. Maravilhoso, eu adorava. As barrigas postiças, aquelas máscaras, é uma beleza. Lindo, lindo. Olha ali. E aí eu podia ser bem, né? Porque podia, né? Comédia dell'arte, eu podia ser bem. Tu tava em casa, né? Tava sendo em casa. Que maravilha. Aqui é terapia de casal, né? Olha lá, plateia lotada, que maravilha. É no CIE? Aí é no CIE, e aí, aproveitando essa foto, eu tenho que fazer um parêntese especial aos atores, né, que é o João e a Letícia, que eu acho que eu tive muita sorte, assim, de tê-los desde o início, porque eles são muito, muito queridos, muito comprometidos, muito entregues, muito legais, jogam muito bem os dois juntos, muito passar, e eu sei que não é fácil às vezes a gente montar uma equipe. Pois né? Coisa boa quando dá esse encontro feliz, né? Dos diretores, dos atores com os personagens e com esse compromisso, porque tem que ser bom colega, né? Não adianta só o sujeito ser talentoso, porque se for um Exu também para conviver não dá, né? Ai, não, né? Não. Porque vira família. Vocês vão dividir camarim, vão dividir estrada, carro, hotel. Pelo amor de Deus, tem que ser bom, né? Tem que ser bom colega. E além disso, assim, eu acho que eles são... Porque o espetáculo depende 100% deles. Bah. Depois que começa... É que nem eu te digo, eu sou uma diretora atriz, porque tá na mão deles. Desde o princípio eu falava para eles, pessoal, se tiver cenário, tem, se não tiver, não tem.
Depende de vocês. Se Claro. derem risada, ok. Se não derem, não tem problema. Mas as pessoas têm que acreditar no que vocês estão fazendo. Claro. O que está acontecendo tem que ser feito com muita verdade, muito conectado. As pessoas têm que embarcar nessa história. Então, e eles fazem de uma forma que realmente, assim, eles têm a plateia na mão deles, porque eles são muito entregues, assim, dentro do que é a proposta Ai, que do espetáculo. maravilha, que coisa Então, boa. Muito bom, assim, eu gosto muito, eu sou muito fã deles, sempre agradeço, e eu acho que também isso, acho que a gente tem que se aprender a se enaltecer, com quem a gente trabalha. Claro. Eu acho que os meus atores são os melhores atores do mundo. Sim, né? sim. E são os melhores, assim, os melhores. Eu defendo eles na frente de uma multidão. Que amor. E tem previsão de nova temporada, viagem, alguma... O Terapia de Casal, agora em Porto Alegre, a gente só vai fazer no Porto Verão. No Porto Verão. E ano que vem, acho que a gente faz mais alguma temporada. A gente tem umas apresentações pelo interior ainda esse ano. Coisa boa. E esse ano esse ano quebrou as pernas, né? Essa enchente foi cruel. Ave Maria. Sim, a gente tinha uma agenda super boa e Terapia, como tu vê, é um espetáculo que vai super bem. Nossa, lota sempre. Mas a gente tá aí remando, né? Sim, para conseguir espaço, né? Para conseguir espaço, e mais que isso, né, Nora, assim, a gente está num momento que tem muitos projetos acontecendo e tal, e que daí oferecem, e tem que oferecer, né, mas oferecem os espetáculos muitas vezes com entrada franca. Pois é. Então, e aí tu coloca o teu espetáculo em cartaz sem entrada franca, e aí tu tá ferrado. Que horror. Então é bem complicado, assim, né? Porque acaba, é bom, mas é ruim, entende? Porque assim, a gente está deseducando o público também. Lógico. Porque daí o público que daí tem dinheiro para ir ali tomar uma cerveja só vai no teatro se for com entrada franca. Não dá. Não dá também, não é? É um desserviço para o teatro. Enfim, eu acho que assim, esse ano, até o final do ano, vai ser isso. Ano que vem, vamos ver se a gente consegue estar num ano um pouco mais normal, né? Claro. Mas vamos ver, né? Meus queridos. São lindos. Aqui é o toque, né? No São Pedro, olha que lindos. São Pedro. Que amores, todos coloridos, que lindos. E o toque não volta, Juliana? O toque, agora a gente tem uma apresentação em Criciúma e a gente também a gente tem ano que vem uma temporada no Teatro CIEE. Que bom. Mas o problema também é esse, assim, a gente está tentando datas no São Pedro, mas até agora não tá. Não tá fácil. Não tá fácil. Meu Deus do céu. Deixa eu... Aqui, olha aqui. Esse é o Adivinha o que é, a cena final aí do Adivinha o que é, os meus queridos. Que lindo, tão bonito. É muito lindo o Adivinha. Eu ainda não vi, colorido. Eu tenho que assistir, que lindo. O Adivinha o que é vai fazer agora apresentações no Glênio Pérez, né? A gente foi selecionado para a Mostra Glênio Pérez, dia 4 e 5. E daí vai fazer, no dia 12 de outubro, a gente vai estar no Parque Shopping Canoas, num evento que vai ter de Dia da Criança. Então vai ter a apresentação do Adivinho o que é, lá no teatro deles, com entrada franca. Que maravilha! Numa ação especial de Dia da Criança, aí acho que tem que entrar lá, trocar cupons, essas coisas assim, mas enfim, é numa ação lá do Parque Shopping. Querida, o tempo passa rápido, a nossa hora esgotou. Foi uma conversa maravilhosa, agradeço imensamente tua presença.
Desejo muito sucesso para Adivinha o que é, Toque, Terapia de Casal e para os próximos projetos, evidentemente, né? Que você siga escrevendo, dirigindo e atuando. Multi e talentosa, que maravilha. Muito obrigada. Obrigada, Nora, querida. Parabéns aí por esse trabalho, pelo Prata da Casa. É muito importante isso, né? Visibilizar as pessoas. E tu é uma amada, uma pessoa muito importante para a gente aqui. Querida, muito obrigada. Para você que nos acompanhou, se quiser rever, pode assistir pelo YouTube ou no meu perfil pelo Facebook. O Prata da Casa fica a entrevista gravada na íntegra. E daqui a 15 dias, naturalmente, nos vemos novamente. Um beijo. Você ouviu o programa Prata da Casa com Nora Prado.